Oi, gente, a paz de Cristo a todos. Amém? Vamos nessa mais oportunidade aqui, com a graça do Papai do Céu, com a ajuda dele, falar de mais um assunto interessante. Se eu não me engano, acho que esse é o terceiro vídeo que eu faço falando sobre o termo heresia, no grego haireses, que nós temos aqui a conotação completamente diferente da ideia de fato do termo haireses ou heresia. O problema todo é que, geralmente, quando nós analisamos a Escritura, na verdade, muitos nem chegam a analisar, porque leem a palavra debaixo da ótica do partido em que a pessoa faz parte. Ela não lê a Escritura para pesquisar, para saber, para compreender qual a ideia de quem estava falando, do contexto histórico, o que aquilo significava, principalmente alguns termos. Buscar a ótica das Escrituras, conforme a Escritura diz, não conforme o partido que eu faço parte, a denominação, a instituição, que geralmente sempre tendem como o dono da verdade. O apóstolo Pedro, ele diz aqui na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19, 20 e 21, pode ser que esteja um pouquinho diferente, porque eu estou traduzindo aqui para vocês o texto do Novo Testamento grego analítico. Diz assim: e temos mais firme, ou mais certo, a profecia da palavra, ao qual bem fazer está prestando atenção, como uma luz ou uma lâmpada brilhante em lugar escuro, em escuro lugar, até que o dia nasça ou surja e a estrela da manhã levante-se dentro do coração de vós. Isto antes, sabendo que toda a profecia da Escritura de particular elucidação não é. Ora, não na vontade de homem é produzida a profecia, nem nunca, mas por causa do Espírito Santo sendo levado, falavam da parte de Deus os homens. Tchau. Então, gente, nenhuma palavra da Escritura é de particular interpretação. É por isso que existe dicionário, gente. Existe enciclopédia bíblica, existe livros históricos, livros contemporâneos, que nós precisamos ser um pouco humildes e prudentes e dedicar tempo nem procurar versões e comentários bíblicos que apoiem o meu dogma, porque a Bíblia chama isso de haireses, que é escolha, opinião voluntariosa. É aquele partido que a gente acaba aderindo porque convém a nós estar de acordo com a nossa opinião, não de acordo com a verdade. O termo haireses é isso. Porque Paulo falou esse termo facção lá em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, versículo 21. Entendeu? Nós vamos chegar lá. Só para vocês terem uma ideia. O que significa, já fiz até um vídeo sobre isso, moradas, ali em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai muitas moradas. A gente não sabe, porque na nossa cabeça ali está falando como se fosse casa mesmo, morada pra gente, apartamento, casa. Mas o que significa ali? Ali, pelo menos na Bíblia, fala de 4 coisas: tenda, tabernáculo, casa e moradas. São 4 termos diferentes, tem conotação e significado diferentes. Tenda e tabernáculo são parecidos, mas se você pesquisar, há uma certa distinção. Existe termo, gente, na Bíblia que hoje em dia está completamente distorcido. Por quê? Porque nós ouvimos as coisas, repetimos elas e não averigamos para saber. Existe amor filéu, amor ágape
amor estorge, amor ero, amor não sei o quê. Gente, bota a cabeça no lugar. Como se fala amor em inglês? Como se fala amor em francês? Em italiano? Como que se fala amor em alemão ou em japonês? Aí vamos dizer também que existe amor love, amor l'amour, amor amore. Não, gente. Cada língua usa o termo para identificar amor de acordo com a sua linguagem. Mas tudo quer dizer amor. Se for em português é amor. Se for em grego é ágape. Que na verdade não é ágape, a pronúncia é HP. Entendeu, gente? Ah, porque mas tem o amor de Deus e amor de mãe. Gente, o que mãe sente pelo filho não é amor. Por mais que você não aceite, a mãe sente pelo filho é zelo. Todas as espécies de animais, tanto racional ou irracional, elas têm um grande zelo pela sua cria, pela sua prole, principalmente para proteger. É um instinto de proteção. Isso é chamado de zelo, cuidado. Porque amor está lá em 1 Coríntios, capítulo. O problema é que a gente não lê, prestando atenção. A gente já vai com a nossa ótica. A gente não vai para aprender. A gente já vai lendo sabendo. O que é que diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4? Diz que o amor não busca o seu proveito próprio. Se a mãe está vendo várias crianças ali morrendo afogado, ela vai procurar socorrer quem primeiro, gente? É quem tem mais probabilidade de viver ou o filho dela? Quem que ela vai tentar salvar? Quem tem mais probabilidade de viver, de ser salvo ou o filho dela? Ah, existe amor de mãe, amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos pesquisar, vamos ser mais prudentes. Nenhuma palavra da profecia é de particular elucidação. Então as palavras, como nós somos papagaios, me perdoe que a expressão é essa, assumimos a síndrome do papagaio, de repetir as coisas sem saber o que é e sem procurar saber o que significa de fato. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre esse assunto que eu estou falando aqui, que é raireses, que é partido, apesar de eu dar algumas ideias aqui do significado de alguns termos, justamente sobre essa carta de Gálatas que Paulo escreve. Eu só vou dar uma pincelada aqui para você ter uma ideia. Pois ele usa aqui a manifestação das obras da carne, que na verdade é como se fosse uma cachoeira, que uma coisa vai desencadeando outra. Só para você ter ideia, o que é prostituição na sua cabeça, na sua abençoada e linda cabecinha? O que é prostituição? Impressionante que tem muitas pessoas da denominação que eu faço parte, Assembleia de Deus, que prega que prostituição é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas o que significa de fato no contexto da carta aos Gálatas? Aqui, ó, dicionário Vini, um excelente dicionário, apesar de ter alguns erros que precisam ser corrigidos. É da CPAD. Olha o que o dicionário da CPAD fala acerca do termo prostituição, ou melhor, prostituta. Bom dia. Esse dicionário é muito bom. Apesar dos erros que ele tem aqui, até alguma referência bíblica que não, na verdade não está errado, alguma transliteração de termos que não está correto, entre outras coisas. Olha o que está escrito, a palavra prostituta, que no grego é pornê, né, que no antigo português chamava de quê? De rameira. É derivado de perneme. Perneme quer dizer o quê? Vender. Né? É usado literalmente acerca daqueles que eram o objeto da misericórdia de Cristo, né? Como Maria Madalena, entre outros. Mas quando você vai pesquisar esse termo pornê, que é a hierodula, que você vai ver na Antiga Aliança, nos livros dos reis, está lá escrito lá, tem um vídeo lá que fala quem é a rainha dos céus na Bíblia de Jerusalém, Fernandes. Eu até explico a respeito
prostituta sagrada, fala da rainha do céu, que o catolicismo chama hoje de Maria, deu o nome de Maria, que nesse nome, biblicamente falando, existe. O nome é Miriam. Aí, prostituta, pornê. Quem é essa? Qual é o ato de prostituir-se? O que é que se fazia? A pessoa tinha um relacionamento com essa prostituta, seja ele homem ou não, que também existia os homens escandalosos, que eram os prostitutos sagrados. Deixa eu ver aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu tenho aqui anotado aqui, deixa eu ver se eu acho. Na antiga Babilônia mesmo, toda mulher que chegasse à sua idade viril, a sua idade não é viril, né? Sua idade fértil, né? Quando já estavam moça, elas tinham que ir, nem que seja uma vez no templo de Estar, conhecida também como Asherá, Astarote, Astarte, Rainha do Céu, Afrodite, Inanna, Yansan, e aí vai, para ter sexo com estranho e receber a oferta que era devida às prostitutas para dar a Estar, essa deusa do sexo. Hoje em dia é conhecida como Gaia, Afrodite, Cibele, Vênus, e aí vai. E era normal, às vezes, essa mulher viver muito tempo como Hierodura, prostituta sagrada, e depois casar-se, porque não era tido como algo promíscuo como nós aqui pensamos. Então você vê, o termo prostituição ali em Paulo, que Paulo escreve aos Gálatas, não tem nada a ver com a ideia que nós, quando lemos o texto, prostituição. Pô, então quer dizer, irmão, que sexo fora do casamento é errado? Claro que é. O que eu estou lhe dizendo é que a conotação, a ideia, lá em Gálatas 5, não é a mesma da ideia que nós temos. Ali está falando da politicagem de alguns que chegaram no aquário, já pronto, chamado Galácia, um trabalho que Paulo fez e que Deus usou terrivelmente Paulo ali para levar a Cristo aquelas pessoas, e agora começaram a dizer que Paulo nem apóstolo era. Então Paulo começa agora lá a dar alguns termos ali. Cadê? Prostituta sagrada. 1 Reis, capítulo 14, 24. 1 Reis, capítulo 15, 12. Deixa eu ver aqui, 2 Reis 17, se tem lá com os homens escandalosos. 17. Que eram homossexuais. Que tanto os hierodulo, que eram os escravos do templo, sacerdotes de Estar, eram homossexuais, como também a hierodule, que era as prostitutas sagradas. Segundo Reis. Como hoje tem uma denominação, um segmento religioso em que os sacerdotes passam 6 meses como homem e 6 meses como mulher para se tornar sacerdote, e a mulher é si mesma. Então ambos cortam dos dois lados. 17, 13 ao 18. Não é esse aqui. Se for o caso, eu deixei no rodapé para você ver a respeito dos homens escandalosos que Josias expulsou de lá do templo. Então vamos lá. Quando nós vamos para Gálatas, gente, nós vemos aqui outro vídeo que eu vou fazer bem detalhado com os termos, vou mostrar a vocês, que diz que aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo não praticam essas coisas. Em primeiro lugar, ele fala aqui porneia, que é o ato de compra e venda, como os políticos hoje fazem, como o Temer. Esse vídeo aqui nós estamos fazendo no dia, hoje me parece que é dia 19,
né, 19/12/2017. Temer está fazendo para poder ganhar apoio. O que ele está fazendo? Está usando o nosso dinheiro para comprar, para pagar emendas, para comprar votos. Então as pessoas dão vantagem para receber vantagem. Esse termo prostituir aqui é esse tipo de prevaricação. É alguém que abandona um compromisso que ele assumiu antes, abandona esse compromisso para ter um outro mais, entre aspas, vantajoso. Então, prostituição leva o quê? A depravação. Bom dia. Que a gente chama de imoralidade ou ato indecente. Não é isso que nós estamos vendo no Congresso Brasileiro? São aqueles atos indecentes, indecorosos, né, maldosos, onde as pessoas fazem coisas sujas para levar vantagem. É subir a qualquer custo. Que gera o quê? Geram atos chocantes, que espanta, rapaz, está acontecendo isso no Congresso. Que absurdo. Quando a gente pensava que estava ruim, entendeu? Aí Paulo explicando. Porneia, prostituição aqui é compra, né, troca de gentileza, troca de vantagem. Toma lá, tá cá. E isso é de qualquer forma, com o jeito mais baixo possível. Que causa o quê? Licenciosidade ou atos chocantes. Aqueles atos que deixam as pessoas pasmas, abismadas. Que gera o quê? Idolatria. Idolatria. Que aqui fala aqui de teimosia, persistência no erro. Essa idolatria aqui, gente, é a mesma, tem a mesma conotação que Deus fala a Saul. Porque a desobediência é como pecado de feitiçaria ou adivinhação, que é mais propícia ali a adivinhação, porque você deixa a ordem de Deus para fazer as coisas do seu jeito e tomar o seu próprio caminho. Quando a gente obedece a Deus, a gente sabe que o caminho vai ser vida, mas quando a gente desobedece, tem pra onde correr. E o porfiar, a teimosia como pecado de idolatria, ou culto aos ídolos do lar. Então, até a conotação de idolatria aqui fala que da teimosia, do porfiar no erro, do orgulho que a pessoa não abre mão, né? E o nosso presidente ainda diz que foi Deus que colocou ali, não sabe ele por quê. E essa idolatria aqui, esse orgulho, leva a pessoa a mentir e principalmente a difamar, que aí vem o termo aqui, feitiçaria, aqui no grego é pharmakeia, que é impressionismo, envenenamento, encantamento. É o ato de envenenar uma pessoa contra outra, falar mal dela, né? Fazer algum tipo de ilusão que deixa a pessoa hipnotizada e acredita no que ela está falando, apesar de ser mentira. Que gera o quê? Hostilidade e inimizade. Não é isso que nós vemos? A guerra, a briga, a contenda, até os próprios dentro dos partidos, como também nas nossas instituições, igrejas, Assembleia de Deus, não sei o quê, Assembleia de Deus Mundial, que na verdade não era universal, era antes. Que aí saiu 7 facções, ou foi 3 facções diferentes. Que gera hostilidade. Hostilizado leva o quê? Contenda, briga, peleja. E aí, quando vê que o outro está crescendo, né? Está crescendo mais, saiu do meio dele e está crescendo mais do que ele, gera o que? A inveja. E com a inveja é o desejo de possuir e até privar o que o outro tem. Imagine aquele desejo de você estar no lugar da pessoa, querer o que ela tem, e pode até chegar a gravíssima situação de que? De privar ela, nem eu, nem ninguém. E essa inveja gera o quê? Explosão de temperamento, querer pegar a pessoa e, se vacilar, até matar a pessoa. Por quê? Porque isso está envolvido com egoísmo, eritheia, egoísmo. Tem pra onde correr. Tiago capítulo 3,
a partir do versículo 13. Que nós queremos dizer que não, é porque nós somos de Deus. Gente, Jesus disse que é pelo fruto que nós conhecemos. Eu preciso ainda muito entrar pelo estreito, porque eu vejo que os meus atos ainda não estão de acordo com Mateus capítulo 5. Vá lá ler Mateus capítulo 5, todinho, Mateus capítulo 6, o capítulo 7. Minha vida ainda não está enquadrada ali. Um dia estava perto, mas depois, por causa das minhas opções, das minhas escolhas, mudou completamente. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não posso ser hipócrita, estar aqui ensinando, né? E dizer, não, que eu sou... Nada disso. Uma coisa é você saber o caminho, outra coisa é você trilhar o caminho. Uma coisa é você estar em frente à porta, outra coisa é você acessar a porta. E Jesus disse que eu tenho que entrar e aprender com ele a ser manso e humilde de coração. O pessoal pensa porque eu frequento igreja, mas nós somos igreja? Que na nossa cabeça, igreja é a Assembleia de Deus, Universal, não sei, existem instituições. Esquece que Deus diz, eis que meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Igreja, gente, são as pessoas que recebem Jesus e começam a viver segundo a palavra e não segundo o que ordena as instituições. Amém? Então, desse egoísmo, né, gera dissensão, discórdia. Dissensão ou discórdia, eu não sei como é que está na sua versão. Olhe versões diferentes que você vai ver. Se preocupe que eu vou fazer, se Deus assim quiser. Eu vou fazer outro vídeo, vou dar as palavras aqui, vou botar aqui, você vai ver. Discórdia, dissensão. E essa discórdia, dissensão gera o que? As facções, as heresias. Heresia, gente, a palavra heresia no grego é rairesis. Rairesis é facção, partidarismo, denominações. Assembleia de Deus, Católica, Universal, Casa da Bênção, Deus é Amor, Pentecostal de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso a Bíblia chama de heresia. Na nossa cabeça, heresia é falar alguma coisa contrária à Bíblia. Sim, só pelo fato de nós sermos partidos. O que foi que Paulo perguntou em 1 Coríntios 3? Quem é Paulo? Quem é Apóstolo? Quem é a Assembleia de Deus? Quem é a Universal? Quem é a Igreja Católica? Quem são elas? Jesus está dividido? Faço minhas as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios 3. Provavelmente a gente não lê a Bíblia. Somos apenas frequentadores de igreja. E quando lemos aqui com a ótica do dogma do grupo que fazemos parte. E essas facções, esses partidos geram o quê? Inveja. E essas invejas geram o quê? Bebedeira. O que é bebedeira aqui no contexto de Paulo? É você ficar ouvindo muitas coisas e ficar confundido, não sabe o que é a verdade. Quem está bêbado, gente, não faz o pleno uso da razão, anda cambaleando, não consegue nem caminhar. E a palavra caminho na Bíblia indica exemplo, modelo, destino, alvo. Hebreus capítulo 12, quem é o nosso alvo? Ó, Jesus é o nosso alvo. Ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A pessoa não sabe em que ela acreditar. Por quê? Não tem um tempinho para estudar a palavra. Para saber qual é a verdade, não uma das verdades. Porque Jesus disse que ele é o caminho, ou seja, ó, aprendam de mim a ser manso, aprendam comigo a ser manso e humilde. Você fez.